Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal MCV Play nos últimos dias de vídeo à tarde por aqui. Lembrando, estamos mudando a nossa plataforma para o canal Mário Coelho Vasco. Esse canal aqui vai continuar existindo com muita informação e muita live. Você vai seguir se inscrevendo. Então se inscreva aqui no MCV, nosso canal, que é o nosso Play, e também no Mário Coelho Vasco, que é o maior canal do Vasco no YouTube, chegando a 500 mil de inscritos. Agora é centralizado, mas esse canal aqui continua tendo muito valor e a gente conta com você aí do outro lado para estar conosco. Quem também está sempre conosco é a Estrela Bet. A Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Faz o seguinte, para de dar mole, dica Estrela Bet do Edu, sempre colocando dinheiro no bolso da rapaziada. Então é muito simples. Primeiro link fixado aqui nos comentários, você chega junto com a Estrela Bet e ela bota você na cara do gol para você conseguir ali ganhar sua graninha com os palpites esportivos. Muito fácil, muito simples, é só clicar para você ficar bonito junto da Estrela Bet, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação complicada. Fábio Carille tem problemas lá no Santos, clube que ele deixou e agora chega como treinador do Vasco. Vou falar sobre Fábio Carille, vou falar sobre Léo Pelé, vou falar sobre Manu Capasso e uma informação importante que eu recebi agora há pouco sobre possibilidades do futuro do Manuel Capasso em 2025. Então faz o seguinte, fica com a gente nesse vídeo e bora falar do Gigante da Colina, deixando o teu like, teu comentário e a tua inscrição, obviamente, aqui no canal, que é muito importante pra gente, beleza? E o primeiro tema do nosso vídeo é planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do Vasco para o ano de 2025. O Vasco segue no mercado ainda de forma um pouco tímida. Já sabemos que o Tietê está muito próximo de ser anunciado como novo jogador do Vasco. Além disso, temos também o Lucas Freitas, jogador que o Vasco já contratou, mas ainda não assinou, aliás, não anunciou de forma oficial. O Vasco, pelo que eu pude apurar, segue no mercado buscando o zagueiro, buscando ponta, buscando um reserva para o Verratti e, obviamente, o Vasco também busca informações para as laterais, jogadores para as laterais. O Vasco vem conversando com os jogadores para praticamente todas as posições. O Vasco entende apenas que o meio-campo está bem servido. Nós temos algumas boas opções, né? Temos lá Paulinho, temos Jair, Matheus Carvalho, que até agora não deve deixar o Vasco da Gama. Temos também o Hugo Moura, que é um ótimo volante. Então o Vasco entende que o meio-campo hoje não é prioridade para que possa fazer contratação. Mas as pontas, as laterais, um reserva para o Verratti, o Vasco está no mercado e principalmente zaga. E a informação passada a mim é que o Vasco também busca goleiro. O Vasco busca um reserva para o Léo Jardim. E ao mesmo tempo, conversa com o treinador Fábio Carille, porque ele é o responsável por passar todo o planejamento que ele tem em mente sobre reforços, jogadores que o Fábio Carille tem vontade de trabalhar para o ano que vem. Até agora as conversas têm sido muito positivas, consideradas, né, dentro do Vasco como positivas, com um treinador que parece estar muito motivado para trabalhar no Gigante da Colina. Mas nem tudo na vida de Fábio Carille são só flores, não. No Santos, até o presidente fala mal dele. Olha aí. Depoimentos do Carille infelizes, né? Cada um que ele dava, a gente, né, tremia na base, né? Tomara que esse moço não fale mais nada, né? Aí vou lá num programa que eu não tinha nem visto a coletiva dele, aí ele com pressão é no rival. Ah, mas, cara, são depoimentos, né? Não condizem, né, com a realidade de um trabalho. Não é normal que isso aconteça, né? Não é uma coisa assim que você perceba. Complicado. O que me foi passado é que o Carille sempre foi um cara de personalidade forte e também que tem dificuldade muito severa em trabalhar com jogadores de base, mas o Carille subiu Piton e João Vitor,
jogadores que estavam no Corinthians naquele ano que o Corinthians foi campeão e o Carille fez um bom trabalho. Além disso, eles têm muito carinho pelo treinador. A gente torce muito pelo Carille. Obviamente, eu quero muito que dê certo. É um treinador que pode e deve fazer o melhor dele para que o Vasco esteja bem. Mas eu teria escolhido outro nome no mercado, como já falei. O Carille que tome cuidado com as palavras. Se ele acha que o Santos não tem pressão, mas o Corinthians tem, com o que ele falou lá atrás de forma infeliz, aqui a pressão é muito maior, tá, Carille? E aqui, se você falar coisas infelizes, eu acho que você vai ter muito problema, muito mais problema do que você possa imaginar. Bom, falando de problemas, vamos falar do zagueiro Léo Pelé. O Léo comunicou à diretoria do Vasco a sua vontade e o seu desejo em deixar os Gigantes da Colina. O Léo não vai ficar para o ano que vem. E o Vasco, obviamente, se sente um pouco mais pressionado em negociar o jogador. O Léo Pelé deve ir embora, mas o Vasco também não vai permitir que essa saída do Léo faça o Vasco perder dinheiro. O Léo custou quase 17 milhões de reais aos cofres do Gigante da Colina, à época ainda gerido pela 777. E dessa forma, o Vasco quer, pelo menos, recuperar aquilo que foi gasto lá atrás. Será que o Vasco vai conseguir esse feito? O Léo interessa ao Atlético Paranaense, mas até agora as tratativas ainda não avançaram. A qualquer momento, o Atlético pode bater o martelo e tomar a decisão de ficar com o Léo para o ano de 2025. E o Vasco quer em cash. O Vasco não quer vender o Léo em trocas e etc. Nem abatimento do Hugo Moura, tá? A dívida do Vasco, o Vasco vai pagar e já está acertando para isso. Mas não quer nenhum tipo de abatimento em relação ao zagueiro Léo Pelé, que, confirmo, informação, pediu para sair do Vasco. Não quer ficar. O Léo sabe que a torcida não gosta dele e ele quer novos ares para poder jogar futebol. Léo é boa pessoa, não é má pessoa não, torço muito pelo futuro dele. Ao mesmo tempo que entendo, o Léo não tem que ficar no Vasco. É ruim para ele e ruim para o Vasco. E qualquer coisa que seja ruim para o Vasco, é ruim para mim e ruim para você também, beleza? Bom, quem ainda pode acabar ficando no Vasco é Manuel Capasso. E Fábio Carille vai tomar uma decisão importante nos próximos dias. O Vasco tenta negociar o Manuel Capasso, mas o problema é o mesmo do Léo vascaíno e vascaína. O problema é que o Vasco quer ganhar a grana, quer vender o Capasso, que custou cerca de 12 milhões de reais aos cofres do Vasco, à época gerido pela 777. E o Vasco entende que o Capasso se valorizou, foi muito bem no Olímpia, mas para ficar com ele, aliás, ou para vendê-lo, para que o Olímpia possa ficar com o jogador, o Vasco quer a parte dele em cash. O Vasco não tá para brincadeira não. E o Fábio Carille, caso o Vasco não ache, não receba uma boa proposta, vai tomar a decisão de contar ou não com o jogador. Isso me foi passado, mas também me foi passado que o Vasco não vai deixar de ir ao mercado atrás de um zagueiro. Seguem as conversas pela possibilidade do Davi Luiz, jogador experiente, seleção brasileira, Chelsea, renomado no futebol, mas que já é mais velho, né? Vamos ver o que pode acontecer. E o nome do Rafael Tolói segue em pauta no Vasco da Gama. Cenas para os próximos capítulos. E você acompanha tudo aqui no canal Os Vascaínos, com Edu Canela. Aliás, Os Vascaínos não, MCV Play, com Edu Canelas, com Lineker e com Mário Coelho também, beleza? Por aqui me despeço. Deixa teu like, teu comentário e a gente se encontra muito em breve. Valeu!